Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o Sincerão da Galera do SmackDown do dia 2 de janeiro, o primeiro SmackDown do ano, que eu tô devendo pra vocês. Teve muita coisa legal acontecendo, teve gente subindo pro main roster, a gente vai comentar brevemente sobre tudo o que aconteceu. Então se você quiser saber a minha opinião sobre os comentários de vocês do último SmackDown, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreva no nosso canal nesse momento, porque a gente quer chegar a 10 mil inscritos até o Royal Rumble. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreve aí, aproveita e clica no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera, agora falando do SmackDown do dia 2 de janeiro de 2026. E vamos começar com o Debate Wrestling falando sobre a qualidade do show, e é uma coisa que a gente comentou no ano passado. Ele disse o seguinte: foi só virar o ano e o SmackDown volta a 3 horas, que o show teve uma melhora absurda. Ótimas adições no roster do show, tanto o retorno quanto o debut, ótimas lutas, mais tempo para os lutadores demonstrarem seus talentos, mais tempo para caberem mais lutadores em um show. Esse ano o SmackDown promete ser a melhor brand. Quando a WWE acerta, é bom demais. É muito interessante a gente ver como que o tempo do show mudou a nossa percepção completamente do SmackDown. No final do ano passado, a gente viu um SmackDown em que, principalmente a partir de agosto, quando o show desceu para 2 horas, e os shows em si começaram a ficar meio sofríveis. E muito da razão disso acontecer era o fato de que tinham poucas lutas e as lutas muitas vezes tinham pouco tempo. Então a qualidade acabava ficando ruim. Quando a gente vê esse primeiro SmackDown de 3 horas que a gente viu agora no dia 2, a gente percebe o quanto que o show precisava realmente ter mais de 2 horas. A WWE ela conseguiu construir um bom show com excelentes lutas, mostrando que o show de 3 horas realmente é melhor do que de 2. A gente, no ano passado, pediu tanto para reduzir de 3 para 2, mal a gente esperava que a WWE simplesmente não conseguisse fazer o booking de um show de 2 horas. A grande preocupação é que essa história do SmackDown durar 3 horas não é definitiva, tá? Já foi informado pela gringa, pelo pessoal na gringa, de que o show ele vai voltar a ter 2 horas mais para frente. Provavelmente quando iniciar a temporada lá nos Estados Unidos, já a temporada na televisão começa ali por volta de agosto, setembro. Então, nesse período, provavelmente, a USA Network vai querer botar um novo show nesse horário, e aí a WWE volta a ter 2 horas no SmackDown. Então, pelo menos aí de janeiro até agosto, eu imagino que a gente vai ter shows razoavelmente melhores do que o final do SmackDown no ano passado. Além disso, a gente vai ter muita gente subindo da NXT para cobrir os buracos do SmackDown. Muita gente lesionada, muita gente afastada, muita gente de férias e muita gente que perdeu muita aura nos últimos tempos. Então, a WWE ela vai ter que preencher aí os espaços do SmackDown, e eu acredito que a gente vai ver muita gente subindo. Já tem várias pessoas, várias notícias de gente subindo para o main roster. E uma dessas pessoas é a Jordynne Grace, e é sobre ela que o Vinícius Vidal vai falar. Vinícius fala o seguinte: sinceramente, eu não me importaria se a WWE deixasse a Jordynne Grace no SmackDown e logo de cara desse o título da Jade para ela. A WWE cometeria o crime mais necessário nesse momento. Já conhecemos o trabalho da Jordynne e sabemos como é sendo campeã, então a WWE nos faria um bem. Jade pode ir para o midcard, acho que dá para trabalhar ela no Campeonato dos Estados Unidos ou mesmo mudar para o Raw e seguir pelo Campeonato Intercontinental. Olha, sinceramente, Vinícius, vamos por partes. Sobre a Jordynne Grace, já está confirmado, tá? Inclusive, quem assistiu, né, o NXT New Year's Evil ontem viu a Eva falando pro roster da Evolve que, dentre as lutadoras que subiram para o main roster, a Jordynne Grace é uma delas, tá? Então, ela citou nominalmente Lash Legend, Trick Williams, a, a, a Jordynne Grace e também o Javon Evans. Então, 4 lutadores que já foram confirmados que subiram para o main roster, e ela diz que terão mais, tá? E a gente viu no New Year's Evil que esse outro lutador é o Obafemi, que acabou dropando o título, deixou o título da NXT no ringue, tá? Então, assim, eu concordo que a Jordynne Grace deveria ser empurrada logo de cara no main roster, mas eu acho que jogar ela no título da WWE seria forçar demais, tá? Ela que não ganhou título nenhum
na NXT, subir e já ganhar um título no main roster, tudo bem. A Jade Cargill subiu. Ela nem subiu, ela entrou direto no main roster e já foi ganhando título. Ganhou o primeiro título de duplas e esse ano ganhou o título da WWE. Mas eu acho que seria forçá-la demais, tá? Eu particularmente não sei se esse é o caminho. Eu acho que o caminho para Jordynne Grace é ela fazer uma feud com a Julia pelo Campeonato dos Estados Unidos e aí liberar a Julia para a Julia poder partir para o main event. Mas eu acho que o caminho para tirar o título da Jade Cargill, na verdade, é quebrar algumas duplas que estão aí no cenário, principalmente a Charlotte Flair e Alexa Bliss. Quebra essa dupla, faz ou a Charlotte ou a Alexa ganhar esse título da Jade, né? A gente tem um eterno tease de uma luta entre a Jade Cargill e a Charlotte Flair, né? Já fizeram 3 teases desse ao longo do último ano. Então, eles poderiam fazer essa luta finalmente entre elas, fazer a Charlotte ganhar e aí iniciar uma feud com a Alexa Bliss. E aí sim, jogar a Jade Cargill para um outro cenário, tá? Mas eu, sinceramente, eu acho que a Jade não vai descer pro midcard tão cedo. A WWE realmente está querendo apostar nela. Uma outra aposta errada da WWE. Aliás, a WWE em 2025 ela fez algumas apostas em alguns novos nomes e acabou quebrando a cara, né? Apostou no Jey Uso, quebrou a cara. Apostou na Jade Cargill, está quebrando a cara, tá? Então é isso. Vamos ver o que a WWE vai fazer, mas a Jordynne Grace está confirmada no main roster. Agora vamos falar sobre o segmento do Drew McIntyre, em que ele queima a foto do Dusty com o Cody Rhodes. E o Ricardo ele tem um comentário bem interessante. O que o Drew fez ontem o que o Drew fez ontem, se fosse feito na Atitude Era ou noutra era da WWE, seria considerado épico. A field está muito boa, só não tem o visual do princípio dos anos 2000. Eu acho que isso tem muito a ver com a qualidade da imagem, né? Às vezes, se a gente olha as imagens lá de trás, né, dos anos 90, dos anos 2000, por conta da definição da imagem, a imagem ela tem um padrão um pouco mais cinematográfico, ela geralmente vem 4 FPS e tudo mais. Hoje as imagens são 4K 30 FPS ou 4K 60 FPS se for gravado. Então a gente perde um pouco aquela visão de cinema que a gente via dos shows antigamente. Mas o que eu posso dizer é que sim, essa foi uma cena que mudou um pouco as coisas, né? Eles deram uma mudada na história, tornar a história mais pessoal e o visual do Drew McIntyre queimando a foto foi muito legal. Pena que assim a foto demorou para pegar fogo, né? Mostrando que a qualidade do papel fotográfico hoje é muito maior do que nos anos 90, quando eles faziam isso mais vezes. Mas foi muito interessante e trouxe um tom pessoal, né? O Drew sempre falando que o Dusty tá olhando para cima pro Corey, dando a entender que o Dusty tá no inferno, né? Então, assim, é o tipo de ofensa que mexe com qualquer um, né? Então, eu acho que é bem interessante isso, eu achei bem interessante a forma como a WWE apresentou e traz um grau de animosidade entre os dois que eleva ainda mais a luta que vai acontecer na sexta-feira em Berlim. Lembrando que o show vai passar ao vivo às 4 horas da tarde, mas nós vamos fazer a nossa live CLT, onde a gente faz uma live, um react do show gravado ao vivo às 9 horas da noite. Então fiquem ligados aqui no nosso canal, sexta-feira, 9 horas da noite, live CLT do SmackDown. E vamos ver se o Drew McIntyre ganha esse título, né? Eu fico me iludindo, mas já, no final das contas a WWE corta o meu coração. Agora o Jefferson Oliveira vai trazer um comentário sobre o cenário das duplas femininas, né? E ele vai dizer o seguinte: esse SmackDown foi bom demais. Começaram apostando e renovando tudo. Acho que como o título de duplas femininas não pertence a nenhuma brand, é verdade, não pertence, ele traz o trunfo das duplas que são incríveis, permearem pelos shows e causarem ótimas surpresas, como a Rhea Ripley na ambulância ajudando o seu gêmeo do terror. Eu amo ver Rhea e Io, mas estou adorando shippar essa dupla. Assim, a luta entre elas pode esperar um pouquinho. Pois é, vai esperar mais um pouquinho, porque como a gente viu no Monday Night Raw, a Rhea e Io ganharam os títulos de duplas contra as Kabuki Warriors. E foi uma surpresa legal, porque eu particularmente gosto muito da Rhea, eu sei que muita gente acha ela forçada, mas aqui no canal a Mami está sempre no topo. E aí, foi legal ver a Rhea e Io carregando esse título. Eu acho que elas não vão carregar por muito tempo, eu acho que elas vão perder esse título para Lash Legend e para Nia Jax. Tá? Essa é uma força dominante que eu acho que a WWE vai querer empurrar. E aí, finalmente, eles vão separar essa dupla. Eu acho que vão ter 2 duplas que vão ser separadas.
Rhea Ripley e Io Sky no Monday Night Raw, e a Charlexa, né, a Charlotte Flair e a Alexa Bliss no SmackDown. Essas duas duplas elas devem ser separadas para que as suas lutadoras possam ir para o main event. E, se for confirmado que a lesão da Stephanie Vacan realmente é legítima, tá? E temos notícias que a gente vai soltar hoje, mais tarde, no Notícias da Luta Livre, que apontam para essa direção, fiquem ligados no vídeo, é mais uma possibilidade da gente ver essas duas se engalfinhando de novo pelo título, podendo ter aí, como outras lutadoras vindo por trás, a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues. Então tem várias fields posicionadas que podem ser colocadas no caminho desse campeonato mundial se a Stephanie Vacan for forçada a dropar o título. Agora, o Danilo, ele chega e faz um comentário sobre o Drew, né, que a gente fica, pois é, né? Ele diz o seguinte: rapaz, sou muito iludido, mas acho que existe uma chance do Drew ganhar o título, ele ganha a primeira queda, foge da jaula na terceira. Isso se o Sami ganhar o Royal Rumble, afinal ele precisará enfrentar um Heel na WrestleMania. Bom, primeiro, o Sami Zayn não precisa enfrentar um Heel na WrestleMania, já houveram várias situações de ter lutas faces contra faces em main events de shows, basta lembrar de Cody Rhodes e John Cena no main event do SummerSlam de 2025. Tá? Acontece, não precisa ser face versus Heel, acontece de ter face versus face. Heel versus Heels é muito mais improvável, muito mais difícil de acontecer. Agora, com relação à luta do Drew, eu diria o seguinte: se a luta for para o Drew vencer o título, eu diria que o Cody vence a primeira para dizer que ele é o melhor lutador, e o Drew vence a segunda, como é por ser uma false count anywhere, ter desclassificação, não ter desclassificação e tudo mais, e aí o Drew escapa da jaula na terceira. Agora, se o Cody vencer a luta, se for pro Cody vencer a luta, pra mim o Cody vence a primeira queda, o Drew vence a segunda queda e aí o Cody escapa da jaula, tá? Eu não estou querendo me iludir muito para o Drew vencer esse título. É possível? É, ainda mais com a aparição do Randy Orton, né, que apareceu no último show, e com o Obafemi dropando o título da NXT, lembrando que o Obafemi teve a luta dele contra o Cody Rhodes interrompida pelo Drew McIntyre no show de aposentadoria do John Cena. Então, pode acontecer de um desses dois se meterem na luta e acabarem influenciando de alguma forma o resultado ou alguma das quedas, tá? A gente vai ter que ficar ligado nisso aí, porque isso pode mexer na forma como a luta se desenrola. Mas eu tô tentando não me iludir, cara. Eu tô tentando não me iludir. Já me iludi demais com o Drew McIntyre. Já me iludi no Clash of the Castle 2023, quando o Solo Sikoa estreou e acabou tirando o título dele. Eu já me iludi em várias outras situações. Então vamos aguardar para ver o que a WWE vai fazer, tá? Agora, o Luiz Felipe traz um comentário sobre o Damian Priest, né? E aí ele faz o seguinte comentário: olá, tiozão, seria melhor uma rivalidade Damian Priest contra Sami Zayn fazendo várias hardcore matches de que o Sami Zayn virar a escada de lutador novo. Vamos lá. Eu acho, eu entendo a sua frustração com relação ao Sami Zayn ter perdido o título para o Ilya Dragunov. Mas eu não acho que o Sami Zayn hoje ele vai virar a escada de lutador novo. Tá meio que na cara que a WWE vai fazer com que o Sami Zayn vá para o campeonato mundial. Ele deve subir para o main event em 2026. Tá? Se ele vai ganhar o título ou não é outra história. Eu acho que vai. Pode ser que ganhe o Royal Rumble ou pode ser que ele ganhe o Money in the Bank. Mas eu acho que o Sami Zayn vai ganhar esse campeonato mundial em 2026. Tá? E com relação a uma rivalidade entre o Damian Priest e o Sami Zayn, sinceramente, eu não curto. Tá? Até porque são dois faces. Eu não vejo um sentido nessa rivalidade, a não ser que o Damian Priest virasse heel. Tá? Então eu acho que pelos lutadores seria interessante se tivesse várias hardcore matches, mas eu não tô vendo uma razão dela acontecer, a não ser que o Damian Priest virasse heel. O Sami Zayn não vai virar heel, pelo menos não tão cedo, a não ser que a WWE esteja maluca e resolva avacalhar 2026 como avacalhou 2025 em alguns momentos. Agora, o Ilya Dragunov vai trazer um comentário sobre a Giulia, né, que é muito interessante da gente poder falar nesse momento, até porque a Giulia agora é nova campeã dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: a Giulia é um desperdício de personagem sendo Rio, e ainda mais com a Kiana James.
No NXT ela era uma campeã face perfeita, que só perdeu porque infelizmente a Vakar acabou engajando mais do que ela. Vale falar que até a heel turn dela foi ridícula. Virou vilã porque ficou revoltada que a Vakar, como campeã, defendeu contra um monte de gente, mas não priorizou a revanche delas. Enfim, torço para que ela aprenda inglês logo e acabe engajando com o público. Ela merece. Eu acho que o caminho para ela engajar com o público realmente ela é aprender inglês. Tá? Isso é um problema da Julia. Ela tem dificuldade com o inglês e a gente sabe que se a lutadora tem dificuldade com o inglês, a WWE não empurra, tá? Então, eu acho que a WWE precisa, ou melhor, a Julia precisa fazer um cursinho rápido aí, ficar no Duolingo para poder ir aperfeiçoando o inglês dela, fazer como a Stephanie Vaquer está fazendo. Isso vai ajudar muito ela. A Stephanie Vaquer está engajando muito com o público, muito também em função desse esforço que ela está fazendo para aprender inglês e o público está vendo isso e está apreciando isso. Agora, com relação à persona dela, eu também acho que a Julia ela é uma melhor face, tá? Não tem a ver muito com o visual dela, e tem a ver com o moveset dela, e tem a ver com o fato de que ela é um pouco baixa. Tudo bem, eu falei que não tem a ver com visual, mas tem a ver com porte físico, né? Como ela é baixa, isso acaba ajudando a ela ser uma lutadora naquele estilo underdog que encara outras lutadoras de igual para igual, mesmo sendo mais baixa. Não é que ela é muito baixa, ela não é uma Roxane Perez da vida, mas ela tem essa questão e isso acaba dando essa possibilidade para ela de atuar como uma underdog, como uma zebra, uma azarã, tá? E eu acho que ela tem que se livrar da Kiana James, tá? Eu acho que essa associação com a Kiana James servindo de manager dela para falar inglês no lugar dela, sinceramente eu acho que não adiantou, porque a Kiana James no microfone não é essas coisas, né? Então, assim, se tivesse botado a Julia com uma lutadora que é excelente no microfone, teria dado certo. Só que a Kiana James não é essas coisas, né? Então, assim, acabou que não ajudou a ninguém. Eu acho que, particularmente, a Kiana James deveria descer para NXT, volta para NXT, vai mostrar serviço lá. Eu acho que a subida dela foi exagerada e deixa a Julia seguir em frente com a vida dela. Vira ela face, dá a oportunidade de ela lutar por alguns títulos, de repente ir para o main event. E eu acho que o público eventualmente vai engajar com ela, porque ela, como vilã, ela tá nerfada, tá? Ela pode fazer muito mais do que ela tá fazendo no ringue hoje. E se ela começar a fazer o que ela pode fazer, o público naturalmente vai engajar com ela por causa da qualidade dela no ringue, tá? E por fim, a gente tem um comentário do Borat Zoei. Borat Zoei é o nome do canal, legal. Mas assim, só porque assim, eu não consigo entender algumas coisas que o pessoal coloca, né? O pessoal deseja mais, deseja mais. E a luta dele contra o Aleister Black, ela acabou sendo bem interessante, uma luta de ambulância bem interessante. Mas ele disse que faltou alguma coisa. Ele disse o seguinte: só faltou um leg drop de cima da ambulância por parte do Damian Priest para finalizar a luta. Iria fechar muito bonito. Cara, iria fechar bonito, mas iria estraçalhar com a coluna do Damian Priest, né? Já tiveram vários lutadores que falaram que o leg drop é um dos golpes mais danosos para os lutadores de luta livre, porque você cai sentado de uma altura muito grande e isso acaba afetando a parte baixa da sua coluna. Né? Um dos motivos pelos quais o Hulk Hogan teve tantos problemas de coluna em vida e teve tantas cirurgias é por causa das inúmeras quantidades de leg drops que ele deu na vida dele. E ele dava do nível do ringue. Já você pedir pro Damian Priest mandar um leg drop do alto de uma ambulância que devia ter uns 3 metros de altura, direto no chão de concreto, e se quando o Aleister Black bateu na mesa e escorregou, deu pra ver que só tinha umas almofadinhas de nada embaixo do raio da mesa, cara, é pedir pro Damian Priest se lesionar. Eu acho que o que poderia ter rolado ali, de repente, teria sido um splash, talvez no máximo um elbow drop, que ele caísse deitado, mas mesmo assim seria perigoso, porque quando o Aleister Black bateu na mesa e caiu, a mesa rolou, perdeu todo o amortecimento, só tinha umas almofadinhas lá embaixo. Então o Damian Priest basicamente ia se estraçalhar no concreto da arena. E isso é muito perigoso, muito, extremamente perigoso. Muitos lutadores no passado se lesionaram feio ao caírem de algum lugar no chão de concreto da arena. Um dos casos mais emblemáticos é o caso do New Jack com Vic Grimes na ECW, quando os dois caíram de mau jeito, o New Jack bateu de cabeça no concreto da arena e até
sofreu uma lesão gravíssima na cabeça. Então, vamos tentar maneirar nas coisas para tentar preservar a saúde dos lutadores, beleza? Bom, esse foi o Sincerão da galera do SmackDown. Eu sei que tinha muito mais assunto, mas eu dei uma encurtada para a gente poder fazer um videozinho legal. Agora, para o Monday Night Raw que passou, vai ter alguns vídeos sobre o show, porque os comentários de vocês são bem surpreendentes e eu queria tecer alguns comentários sobre o show, principalmente sobre essa história que o show foi ruim. Eu não estou entendendo o que vocês estão querendo, tá bom? Não deixem de ficar ligados no nosso canal. Hoje à noite, provavelmente, deve ter um vídeo de notícias da luta livre para atualizar. Tem muita coisa acontecendo na WWE, então vai ser interessante vocês ficarem ligados. E também amanhã vamos ter Sincerão da galera do Monday Night Raw. Vou lembrar de novo, vou enfatizar até dizer chega. Durante essa turnê europeia da WWE, nós iremos fazer lives CLT aqui no canal. A live CLT é uma brincadeira que a gente faz porque CLT é a pessoa que trabalha de carteira assinada, não pode estar presente na hora que o show passa às 4 horas da tarde. Então o que nós faremos será uma live de react do show gravado, tá? E as nossas lives CLT serão sempre às 9 horas da noite, beleza? Então é isso. Nós vamos estar começando nesta sexta-feira no SmackDown do dia 9 de janeiro, live CLT, 9 horas da noite, aqui no nosso canal. Show? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratona os nossos vídeos, porque é tempo de visualização que faz o YouTube divulgar a gente. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.